necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Jesus venceu a morte, amém? Amém, meu? Amém. Quem está entrando aí? Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos ao Viva. Quem já está por aí, Priscila, na área? A gente vai ativar aqui os comentários, tá? Pera aí, rapidinho. Quem tava com saudade dessa live? E gente, boa noite. Itana tá aqui, é da Jane, o Flavinho, a Rafaela. A Rafaela acompanhou uma live e agora já entrou em outra. O Álvaro Henrique, o Rodrigo Serafim. Gente, aproveita esse aviãozinho aqui, ó, embaixo. Clica nesse aviãozinho e vai aparecer para você todo mundo que você segue que tá online. Então você pode convidar essa pessoa para esse culto que vai acontecer agora, que vai durar apenas 40 minutos. Então, é o tempo de você levar talvez a palavra de conforto, de carinho, de auxílio para quem precisa. Então aproveita esse aviãozinho aqui, ó, clica nele e manda. O Álvaro tá mandando boa noite pra gente. A Elisa entrou. Raí. Olha, Raí. Também entrou. Saudade dele. A Carla Caetano entrou também. Vamos entrando, gente. Vamos convidando massa. as pessoas. Que galera massa. A gente passou 3 sábados fazendo uma live caseira, né? 2 lives foram lá em casa, né, Pri? Eu, você, pastor Jafé dividindo a tela. O outro sábado passado, quem estava em casa fazendo a live era Melky e Carla. Fizeram a live de casa, dividiram a tela também com o pastor Jafé. Hoje, como o decreto aqui em Sergipe mudou, a gente pode ficar na rua até as 18, até as 20 horas, até as 22 horas, 22. né? Aí dá pra gente vir pro espaço, a gente se junta aqui, faz a live um pouco mais completa, mais cheia de capricho pra você, para que você possa viver uma experiência real com Deus, amém? Amém, amém. Bora cantar então, né? Seja muito bem-vindo, chame quem tiver aí online também para assistir essa live, para juntos a gente erguer um louvor grandioso ao Eterno, aquele que move as montanhas para nos salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, de perdão, de compaixão, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. A gente precisa de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Banda! Que bom, hoje temos Thiago aqui com a gente. Valeu, Thiago. Obrigado por ter vindo tocar pra gente. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo
para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mais do que nunca, o mundo precisa ver a luz de Jesus. A única esperança para este mundo é a pessoa de Jesus. Ele que é a verdade, o caminho, a vida. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilha, Jesus! Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que bom cantar, né? É Que muito bom cantar louvores ao Eterno. Que bom a gente exaltar a Jesus, que é o autor da salvação. Autor da salvação, sim, porque ele decidiu que viria a este mundo para pagar um preço que não era dele. Um preço que é meu e seu. Nós que erramos e pecamos e nos desviamos, nós nos revoltamos contra o Eterno, contra o Criador. E ele tomou toda a providência. Tudo que era necessário para nos salvar foi feito. Tudo foi feito por você e para você. O céu se envolveu numa tarefa dura, difícil. Jesus precisou se ausentar da companhia do Pai, da companhia dos santos anjos, deixar de lado a eternidade, se despir de toda a glória, para se tornar alguém igual a você, assim como eu, de carne e osso. Um mistério, nascer de uma mulher, nascer de Maria. Tudo isso para vir a este mundo e nos salvar de nós mesmos, do mal que nós causamos. Sabe, em breve ele virá outra vez a este mundo e ele prometeu, está escrito na Bíblia, e Jesus disse que voltaria a este mundo. E não mais viria assim, despido de glória, despido de majestade e de sua eternidade. Ele disse que agora ele viria nas nuvens dos céus, e como os discípulos os discípulos o viram subir, daquele mesmo jeito ele viria do alto. E agora cheio de glória, rodeado de anjos. A Bíblia diz que todo olho vai ver, e é um mistério para a gente, mas todo olho verá a vinda do Filho de Deus, do Filho do homem, agora com muita majestade, com muito poder e glória. E a gente vai gritar uma expressão que você já ouviu e conhece,
e usa para adorar. Hosana, Hosana nas alturas. Salva-nos agora mesmo, e nas alturas, porque nossa salvação vem lá do alto. Ele vem nos buscar, e a gente vai se prostrar perante Ele, declarando que Ele é Senhor. Cante agora com a gente, Hosana. Clame por salvação, clame agora mesmo por salvação. Cante Hosana, cante com a gente. A gente orar junto e clamar. Quando o teu povo orar e te buscar, clame Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu devolvo esse amor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver pela eternidade, para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, pode cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
nosso Deus. Amém. É Ele quem nos salva. E esse grito de hosana é um grito pedindo a Deus: salva-nos, Senhor Deus. Salva-nos do caos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos do mal, do perigo, da sensação de insegurança, da desesperança. Eu acredito que você tenha erguido a Deus algum clamor durante essa semana. Talvez não tenha sido por você, mas tenha sido por alguém que você sabe que precisa desse Deus, a quem, quando nós suplicamos e rogamos, Ele se faz presente, Ele se manifesta. Nesse momento de oração, eu queria, antes de orar, dividir uma coisa com você. Quando vivemos tempos difíceis, o cristão tende a medir a sua fé a partir do que ele sente. Priscila, o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que fé não é sentimento. Uma vez eu ouvi de um filósofo de que amor não é sentimento. Amor é um verbo de ação e é uma escolha que você faz. É uma ação, amar. E quando você ama, vários outros verbos você carrega com você. Você é bondoso, você é compassivo, você é perdoador, você é sincero, você é honesto com aquela pessoa a quem você ama. Fé não é sentimento. Se você for querer medir a sua fé a partir do que você sente, eu preciso te lembrar que, assim como Davi disse, eu preciso te dizer: enganoso é o coração do homem. Sabe, os nossos sentimentos, eles são resultado das coisas que vivemos, de fatos exteriores e daquilo que concluímos a partir do que vivemos. A fé não é um momento, não é um fato. A fé é uma certeza que você tem. Se você tem a certeza de que Cristo Jesus está com você, se você tem a certeza de que Deus existe, e se você tem a certeza de que essas duas pessoas da Trindade enviam uma terceira para andar, consolar, confortar você, que é o Espírito Santo, então eu preciso te dizer: você tem fé. Fé não é uma emoção, fé não é um estado de espírito, fé não é um êxtase. Fé é uma ação. Essa ação puxa de você uma palavra que se chama crer. Quem crer em Cristo Jesus deposita a sua esperança nele. Quem crê no Espírito Santo deposita a sua esperança nele. Quem crê em Deus deposita a sua esperança nele. Existem 3 pessoas na Trindade que estão empenhadas em fazer você acreditar que elas existem e que elas estão com você, apesar de. Então eu quero que nessa noite você saia dessa live, desse momento de oração, sabendo que se você entrou aqui para ouvir uma palavra, para ouvir uma oração, para ouvir um louvor, é porque você crê. E quanto mais você crer em Cristo, quanto mais você se aproxima dele, cria intimidade com ele, a sua crença aumenta, a sua fé aumenta. Então veja, fé não é sentimento. Você está triste, você está desolado, você está sozinho. Solidão, tristeza, desesperança são sentimentos. Angústia, ansiedade, depressão. Mas a fé vem e cobre todos esses sentimentos negativos, porque a fé é a decisão que você toma de crer em Cristo Jesus. E aí, quando você crê, você começa a experimentar de uma coisa que Ele dá para você: graça e misericórdia.
Sabendo disso, e sabendo que o nosso coração amanhã pode nos enganar de novo, eu quero que você feche os seus olhos para nós entregarmos esse coração a Deus. Vamos orar? Deus do céu, Deus que habita no mais alto céu, Deus que apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente, deseja habitar também em mim e nas pessoas que estão ouvindo essa live e as que assistirão depois. O Senhor é grande, mas o Senhor se faz pequeno para estar dentro de nós. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor existe. Nós cremos que o Senhor é amor. Nós cremos que o Senhor tem misericórdia. Nós cremos que o Senhor derrama sua graça sobre nós e nos perdoa a cada instante. Nós cremos nisso. Mas, Senhor, eu também preciso ser sincera e te dizer que nós também, muitas das vezes, temos a nossa crença em Ti abalada por conta de sentimentos humanos. Muitas das vezes é uma solidão, é uma falta de esperança no amanhã. Às vezes é um medo, é a insegurança. Senhor, o Teu Filho já esteve aqui na terra e experimentou todas essas coisas. Mas Ele nos provou que podemos ser vencedores se estivermos ligados a Ti. Então, nessa oração, nós queremos Te dizer, Pai, que se fé é uma decisão que tomamos de crer, nós estamos dizendo através dessa oração que cremos que o Senhor existe e que cremos que o Senhor olha por nós, que o Senhor derrama sobre nós misericórdia e graça. E queremos também te dizer que apesar dos sentimentos que invadem o nosso coração, a despeito deles, nós continuaremos crendo, nós continuaremos tendo fé. Porque fé é certeza de coisas que não vê. E que apesar das coisas que sentimos, continuamos crendo. Nós cremos que o Senhor existe. Nós cremos que o Senhor tem graça e misericórdia para conosco. E nós queremos, nessa noite, entregar a nossa vida a Ti mais uma vez, como demonstração da nossa fé. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E nós o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Da salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer?
pede a você: dá-me, filho meu, o teu coração. Porque Ele não escolheu um outro lugar para habitar, para morar. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu justamente esse coração que Ele está pedindo para Ele. Entregue-se a Ele, deixe Ele entrar, fazer habitação em você. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Amém. Aleluia. Amém. Nos próximos instantes a gente convida, entrega a Marcelo, nosso querido Marcelo, que hoje vai pregar para a gente com uma mensagem que Deus entregou para ele para ele trazer para a gente. Deus te abençoe, Marcelo, seja bem-vindo. Jardelzinho, Fábio, já estava com saudade de você, irmão. Já tinha um tempinho que a gente não se falava. Você também aí, saudade de você. A gente prefere essa casa com as cadeiras todas ocupadas. A gente prefere sempre gente, abraço, tá perto, tá junto. Mas, infelizmente, nesses dias não está sendo possível. Mas, mesmo assim, nós estamos aqui para fazer o que a gente sempre faz. E o que a gente faz? Esse aqui é o Espaço Novo Tempo Aracaju. Nós temos aqui o hábito de, todas as semanas, às 18 horas, ter um encontro presencial. Não estamos tendo presencial por esses dias, mas aqui a gente canta boas músicas. Aqui a gente ora uns pelos outros, como a Priscila falou. A gente intercede uns pelas vidas dos outros. E a gente estuda a Bíblia. E nesse momento é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar a Bíblia. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre uma das perguntas que mais mexe com o ser humano. Eu acho que dificilmente existe alguém que nunca parou para pensar no propósito de sua vida. E esta é a pergunta: qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Essa pergunta te incomoda? Esse tema vem de vez em quando. Vira e mexe, você se depara com essa situação. Você está feliz com o que você está fazendo agora? Você está bem?
Você sente que falta alguma coisa, você sente que falta alguma ação, que tem alguma coisa que você poderia fazer, que você foi chamado para alguma coisa e não simplesmente acordar, trabalhar, dormir e seguir o ritmo da vida sem que nada de especial ocorra. Você tem todas essas perguntas de vez em quando? Eu diria a você que eu escuto muitas pessoas e a grande maioria delas tem essa inquietação. Então hoje nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Êxodo e nós vamos meditar um pouquinho num dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, que são aqueles livros que foram escritos antes de Jesus vir a esse mundo. E no segundo livro da Bíblia, logo no livro de Êxodo, a gente vai ouvir um pouquinho a história de um dos personagens mais fantásticos da história da Bíblia, que é Moisés. E através dessa história, eu pretendo que essas perguntas que você se faz de vez em quando, que essa história te ajude a refletir um pouco mais, a aprofundar um pouco mais na sua reflexão. Quem sabe até que você consiga encontrar algumas respostas aqui, ok? Você já sentiu alguma vez como se a sua vida fosse um tabuleiro de xadrez? E você é uma pequena criança que tenta, no jogo da sua vida, mexer as peças de forma certa? É como se a vida fosse um jogo e, na busca pela vitória desse jogo, você se sente tão incapaz, tão pequeno, como se uma criança que estivesse carregando essas peças do tabuleiro. Outras vezes você olha a imensidão do universo, a grandeza das cidades, das grandes metrópoles, os grandes prédios. Outro dia, caminhando pela 13, eu parei em frente a um daqueles prédios e eu fiquei imaginando a grandiosidade de um edifício e pensando como eu era pequeno em relação àquilo, e quanto cimento, quanto ferro, quanto concreto, quanto da mente humana foi usada para fazer aquilo. Eu me senti tão pequeno. Você já parou na frente do mar e olhou para o mar e viu a imensidão dele, e a imensidão dele lhe devolveu uma pequenez tão grande? E normalmente são nesses momentos onde nós temos essas contemplações que nós fazemos essas perguntas, ok? Qual o propósito da sua vida? Se sente às vezes como uma arvorezinha que acabou de nascer? Deixa eu dividir com você aqui a história que está no capítulo 2 do livro de Êxodo. Conta sobre o nascimento de Moisés. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também da tribo de Levi. O verso 2 diz assim: ela concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito, saudável, ela o escondeu por 3 meses. Deixa eu te contar por que a mãe de Moisés escondeu Moisés quando Moisés nasceu. É assim, uma história muito resumida. Os irmãos de José foram morar no Egito quando José vivia no Egito. E os irmãos de José ficaram todos pelo Egito. E esse povo foi crescendo e eles foram chamados de hebreus pelo povo egito. Passaram-se muitos anos, aproximadamente 4 séculos, aproximadamente 400 anos, e os reis, os faraós que iam passando pelo Egito, em algum momento entenderam que esse povo estava crescendo muito e tiveram medo do crescimento desse povo. Então, nesse momento exato do nascimento de Moisés, havia uma ordem para que todo menino que nascesse das mulheres hebreias, ele fosse lançado ao rio Nilo. Na verdade, teve uma ordem anterior a essa. A ordem anterior era a seguinte: Faraó chamou as parteiras do Egito, que auxiliavam no parto das hebreias, e disse assim: olha, todos os meninos que nascerem devem ser sacrificados, devem ser mortos. As mulheres deixem que elas vivam, mas os homens precisam morrer. As parteiras não obedeceram à ordem, elas não podiam interromper uma vida que estava surgindo. Diz a Bíblia que elas eram tementes a Deus. Nesse temor a Deus, elas não cumpriram as ordens. Então, o faraó ele lançou um novo decreto, ele orientou novamente. E agora a orientação era: todos os homens que nascessem deveriam ser jogados ao rio Nilo. Então Moisés nasceu e a sua mãe a teve consigo por 3 meses, guardou o menino. Mas o menino chorava, o menino ia crescendo, ele já andava.
Ele já poderia chamar a atenção e, de repente, alguém ia vê-lo e poderia fazer um mal até ele. Então, é nesse momento que nós paramos aqui a leitura. Como ela não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calefatou com betume, com piche, colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio Nilo. De longe, uma das irmãs do menino, ou seja, uma das irmãs de Moisés, observava o que ia acontecer. Entretanto, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu um cesto entre os juncos e mandou uma das servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um lindo menino. Ele chorava. Entristecida, declarou: esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã de Moisés se aproximou e deu a seguinte sugestão à filha de Faraó: você quer que eu chame uma mulher das hebreias para que possa cuidar das crianças? E foi isso que aconteceu. Ela chamou exatamente a mãe de Moisés, e a mãe de Moisés cuidou de Moisés nos primeiros anos de Moisés. Mas no verso 10, nós temos aqui a devolução de Moisés à filha de Faraó, ok? E esse aqui é o último verso que a gente vai ler aqui da história. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, que quer dizer, eu o tirei das águas. Não se sabe por quanto tempo Moisés esteve com sua mãe sem ser levada pela princesa. O fato que diz a Bíblia é que quando ele cresceu, 3 anos, 4, 5 anos, enfim, ele foi levado para o palácio. E ele agora foi criado no palácio pela filha de Faraó. O que torna essa história mais fantástica do que a leitura da vida de Moisés sendo totalmente preservada? Eu vou dizer para você, é o fato de que a vida de Moisés tinha um propósito impressionante, algo muito grande ia acontecer na vida dele. Se eu viro aqui a minha página para o capítulo 3, eu vou encontrar aqui no verso 10 a seguinte expressão: Deus dizendo a Moisés: vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Nesse único capítulo, entre o 2 e o 3, muitos anos se passaram da vida de Moisés, ok? Talvez aí uns 80 anos. A gente fala sobre isso no próximo sábado. Mas eu só antecipei esse verso, para que você soubesse o meio da história. Qual é o meio da história? O propósito de vida de Moisés. Entretanto, quando Moisés morreu, ele tinha sobre si o efeito de uma lei. Uma lei que decretava que todas as crianças que nascessem dos hebreus, do sexo masculino, como ele, deveriam ser sacrificadas, deveriam ser mortas. Imagine que Moisés nasce num momento tão difícil, e ele tem a sua vida preservada de maneira tão extraordinária, porque existia um propósito na vida dele. Sabe, depois de quase 50 anos de vida, depois de conversar com muita gente, depois de ouvir muitas histórias, depois de questionar e de indagar sobre esse tema, eu tenho a nítida impressão que não é só Moisés que nasceu com um propósito de vida, com um sentimento de que havia algo a ser feito, com algo grande, com algo que movesse a sua vida. O que é um propósito na vida? É algo em que a sua vida está se movimentando, ela está caminhando para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, para aquela ação, para os próximos 10 anos. Não diria que seja um momento apenas, mas algo que vai lhe tirar da mesmice da vida, algo que vai trazer sentido, algo que vai fazer você sentir que valeu a pena viver. Outro dia eu me fiz a seguinte pergunta: qual legado eu estou deixando com a minha vida? Se eu partisse hoje, se eu morresse hoje, o que teria ficado? Qual legado? Essa pergunta foi estreitada porque ela me veio à mente num momento até então muito raro, ok? Eu tenho 4 filhos.
Eu tenho 2 filhos mais velhos, 26, 27 anos, 25, 26, alguma coisa assim. E eu tenho a Emily, que tem 11 anos. Os dois filhos mais velhos, eles são do meu primeiro casamento. Então, nós passamos alguns anos nos vendo em algumas épocas do ano. As épocas das férias, desde os 4, 5 anos, ele vem para Aracaju e ficavam comigo. Mas quando dava janeiro, eles iam embora. E aí, em julho, eu trazia de novo. E quando dava agosto, eles iam embora para a aula. E assim, os anos se passaram, até que meus filhos se transformaram em homens. Em alguns momentos da vida, eles vieram, um ou outro vinha, morava comigo por um período, depois ele ia de novo. E aí ele foi fazer uma faculdade fora, e o outro veio, pai, eu vou ficar com minha avó, vou cuidar um pouco de minha avó. Foi ficar com a avó. Mas acontece que no ano de 2021, eu fui agraciado de maneira extraordinária. Todos os meus filhos se encontram em Aracaju, estão morando aqui em Aracaju. Okay? Então, era um momento lá em casa, onde eu tinha o Gabriel, eu tinha o Christian, eu tinha a Emily, e agora o Theo. O Theo vai fazer 3 meses de vida no domingo. O Theo é um bebezinho fofo, uma vida pequenininha, é um Moisés. Todos 4 ali, na minha sala, na minha mesa. E eu pensei assim, qual legado eu deixo para meus filhos? O que é que eu deixo para os meus filhos? E eu fui tomado por um sentimento de certeza. O que eu preciso fazer é com que os meus filhos entendam o Evangelho. A história da salvação do homem. O que é que Deus fez pelo homem. Esse é um legado, esse é um propósito, essa é uma coisa que move o meu coração, isso é uma coisa que me queima por dentro, isso é uma coisa que me faz gastar horas planejando como é que eu vou fazer, como eu vou explicar. Nesse mundo tão difícil, como é que eu vou fazer eles entenderem que existe um Deus, que esse Deus salva, que esse Deus é um Deus bom, vendo tanta coisa ruim acontecendo? Então, essa pergunta que eu me fiz, é uma pergunta que você se faz, uma pergunta que quase todos nós nos fazemos. Você é incomodado com isso? É porque assim, o que é que move a sua vida? O que é que você tem feito até aqui? Você quer saber como é que você começa a entender o propósito da sua vida? Primeiro eu vou te explicar uma coisa. No livro de Salmos, no capítulo 139, é o meu salmo preferido. É um dos salmos mais extraordinários da Bíblia. Esse salmo fala da maneira maravilhosa com que o ser humano é criado. E se você tiver um tempinho antes de dormir, leia esse salmo. Você vai entender uma coisa na leitura desse salmo. Você não veio a esse mundo por acaso, você não é mais um perdido na multidão, você foi criado por um Deus, e esse Deus se importa com você. Então, na passagem do propósito da sua vida, buscando alcançar o propósito da sua vida, necessariamente, você vai passar por um encontro com Ele. Você vai passar por algo que lhe completa, chamado Jesus, chamado a vida, o Criador de tudo, que traz ao seu coração uma alegria que você não sabe de onde vem, uma amplitude que você não sabe de onde vem, mas você passa a se sentir mais completo, mais inteiro, mais disposto. Você passa a perceber que existe alguma coisa que vale a pena correr atrás. Então, é preciso ter esse momento com Ele. É preciso encontrar o homem da cruz, o sacrifício que foi feito ali, entender o que foi feito. E aqui ainda surge uma segunda coisa. Eu conheço muitos cristãos, eu conheço muitas pessoas que estudam a Bíblia e que estão há muitos anos estudando e que ainda estão em busca de um propósito de vida, que ainda não se encontraram, que ainda não se acharam. Às vezes a gente tem uma sensação dentro da busca de algo muito grande e isso atrapalha. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós buscamos coisas muito grandes, sem prestar atenção nas pequenas coisas, nós passamos pelos detalhes mais importantes da vida. O que é que eu quero dizer com isso? Olha ao seu redor. O que é que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas estão morrendo. Existe uma tristeza generalizada. Quando nós pensamos que nós íamos viver uma pandemia, em que milhões de pessoas em todo o mundo perderam a vida
por uma única doença. Eu não vou entrar no aspecto da discussão, mas o que eu quero lhe dizer é que se você olhar ao seu redor, você vai encontrar pessoas que estão abaladas pela perca de alguém. Quase todo mundo perdeu alguém. Será que não tem nada que possa ser feito? Algumas pessoas encontram o propósito de vida ensinando o Evangelho, falando do amor de Deus. Algumas pessoas encontram o propósito de vida cantando o Evangelho, comunicando através do louvor. Talvez o início do propósito de vida esteja no movimento de ajudar alguém. Muitos com fome, muitos sem renda. Você já reparou que nesse momento muitos movimentos sociais têm surgido? As pessoas estão buscando fazer alguma coisa para que possa aliviar a dor dos outros. Mas deixa eu lhe dizer um segredinho. Quando nós buscamos fazer alguma coisa para aliviar a dor dos outros, na verdade nós estamos fazendo alguma coisa para trazer algum significado à nossa própria vida. Não faz sentido comer, beber, dormir, ter a sua luz, enquanto pessoas ao redor estão sofrendo. Só que às vezes tudo começa de maneira tão pequenininha, como uma plantinha, como uma árvore. E você está querendo algo tão grande, você está querendo algo tão extraordinário, que não consegue perceber as pequenas coisas. E que é preciso um pequeno passo. E que é preciso uma pequena ação, um pequeno movimento. Ah, você está falando sobre aquele movimento de levar comida e distribuir para as pessoas que estão lá. Eu não estou falando de uma vez ajudar alguém. Eu estou falando de alguma coisa que mova a sua vida. Pode começar dessa forma. Agora, o quanto vai crescer? Onde vai chegar? Você já parou para pensar na vida de Martin Luther King? Como é que começou? Já nasceu com aquele grandioso momento em que ele faz aquela magnífica palestra, Eu Tenho um Sonho? Já nasceu com todas as mudanças e alterações e direitos que foram reivindicados para os negros norte-americanos, para que eles pudessem ter uma vida civil mais justa e mais honesta? Madre Teresa de Calcutá, uma mulher extraordinária. Olha, eu conheci outro dia, tem uns 2 anos, alguém num movimento aqui pertinho do Espaço Novo Tempo. E assim que a gente voltar presencial, eu vou trazer, Jardel, ela aqui para a gente bater um papo com ela, fazer o nosso quadro de Gaí. É impressionante a história de vida dela. Ela largou tudo para que ela pudesse dedicar a vida dela ao cuidado de uma casa, onde ela leva as pessoas para morarem naquela casa. Como é que ela alimenta tanta gente? Quando eu fui lá, tinha mais de 30 pessoas naquela casa. É um espaço muito grande, é um espaço muito amplo, com muitos quartos. Você sabe como é que começou aquele movimento? Com uma pessoa que precisava de abrigo e que não tinha onde ficar. E ela resolveu abrigar aquela pessoa. Hoje a vida dela é tomada de significado porque ela abriga dezenas de pessoas. Às vezes começa pequeno. Pode crescer. Normalmente cresce quando está sendo feito com o queimar do coração por alguma coisa. Na próxima semana, nós vamos estudar um pouquinho da vida de Moisés, em como ele chegou naquele momento em que Deus deu aquela ordem. Foram mais ou menos 80 anos. Nós vamos resumir em 20 minutos, 25 minutos, o que aconteceu com a vida dele por quase 80 anos. E talvez você consiga responder algumas outras perguntas sobre esse tema. Por hoje, eu queria lhe dizer o seguinte. No Salmo 139, eu estou abrindo aqui na minha Bíblia. Achei que eu tinha separado, mas não separei. Depois leia com cuidado, antes de você dormir, quando você acordar amanhã com bastante tempo, bem disposto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, quando eu me sento, quando eu me deito. Discernes a minha caminhada,
Sabe por onde ando, onde vou parar? Estás a par de tudo que acontece na minha vida. E o verso 13, 14. Tu formastes o meu íntimo de maneira especial no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária com que fui criado. O que esse salmo está dizendo é que você não é mais uma pessoa no meio da multidão. O que esse salmo está dizendo é que a sua vida tem significado. O salmo está dizendo que você é uma pessoa única, você é uma pessoa linda e existe um propósito para a sua vida. Quando você sai de uma cidade e vai para outra cidade, você chega e se pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou morando aqui? Você já passou por isso? Quando você está no emprego, de repente você perde aquele emprego e parece que tudo deu errado. E aí você vai para um outro emprego. E aí você pode se perguntar, o que é que eu vim fazer nesse lugar? Quando você estava numa turma na faculdade e de repente foi transferido para uma outra turma. Quando as coisas acontecem e parece que está dando tudo errado, mas quando elas começam a entrar nos trilhos novamente, você é levado a se perguntar, por que isso está acontecendo? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus tem propósito para a sua vida, para as coisas que acontecem. Elas não acontecem por acaso. Elas estão te levando para algum lugar. Que você tenha uma vida abençoada, que você tenha uma vida entregue, que você aprenda a confiar nesse amor, que você entenda que através da sua vida, muitas pessoas podem ser abençoadas. Aí, a pergunta que eu faço, a sua vida está valendo a pena? Se você sentir seu coração queimar com alguma dessas palavras, converse com Deus. Diga a Ele, abra seu coração, pergunte a Ele qual é o propósito para a sua vida, como é que você encontra esse caminho, como é que você aprende a cumprir o propósito que Ele tem para você. Ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Guerra com preparo e está pronto pra lutar. Eu quero a força que só vem ao perceber que sou refém e decidir buscar a luz e espalhar pra quem não tem. E quando o fim se aproximar, tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena ser. Oh, 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 oh.
Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Deixa eu resumir para você. Deus conduz a história, mas Deus não conduz somente a história, Ele conduz a sua vida. Ele conduziu a vida de Moisés. Pela vontade de Faraó, Moisés teria morrido, mas Moisés não morreu. Moisés foi um grande libertador do povo de Israel. Tirou aquele povo da servidão, tirou aquele povo da escravidão. Em que pese a vida dele parecer perdida quando ele nasceu. Se as coisas parecem estar dando errado, eu queria repetir para você, Deus conduz a sua vida, confie nele. A segunda coisa, o mundo está carente de pessoas com propósitos de vida, pessoas que através da sua existência abençoem outras pessoas. Faça o que você estiver fazendo no momento, com muito amor no seu coração. Faça o que você estiver fazendo agora, se dedicando por inteiro. Faça muito bem feito. Alivie a tristeza, leve um sorriso, leve a paz. O mundo fica melhor assim. Queria orar por você. Querido Pai, obrigado por essa casa de oração. Obrigado porque nós temos aqui um espaço para te buscar, para trazer pessoas, para pregar o teu evangelho. Para ensinar a bondade de um Deus que se entregou na cruz, nos salvando de nós mesmos. No meio disso tudo, nós nos perguntamos muitas vezes, qual o propósito da nossa vida? Senhor, se ainda existem alguns de nós que estão procurando um caminho, que a sua voz possa ecoar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Evangelho transforme os nossos corações, que a nossa vida tenha significado, que nós possamos transbordar amor àquelas pessoas que, durante a vida, vão interagindo, que nós possamos ser luz, e que possamos dizer no final disso tudo, valeu a pena ser. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E a gente fica por aqui, todos os sábados, às 18 horas, no Espaço Novo Tempo, presencial ainda não, a partir de maio. Mas através do nosso Insta, você nos acompanha. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.